Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje a gente quer responder a pergunta da nossa irmã Maria Lúcia sobre o dízimo. O que é, como é que faz, de que forma se paga, o que realmente nos ensina a Igreja Católica sobre esse assunto. Mas antes de seguir, que você já compartilhe esse vídeo, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal. É muito importante, meu irmão, você parar 30 segundinhos para compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, porque isso faz com que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a doutrina de sempre. O dízimo. Dentro da Igreja Católica, pagar o dízimo é um mandamento. A Igreja Católica ela tem 5 mandamentos. 5. E o 5º mandamento é exatamente esse: pagar o dízimo conforme o costume. Veja o que a Igreja Católica diz acerca desse assunto. Observa-se o 5º preceito, pagar dízimo segundo o costume, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre todas as coisas e para sustentar os ministros do altar. O dízimo, então, tem essa finalidade. É o reconhecimento do supremo domínio do Senhor, o supremo domínio que Deus tem sobre todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele que na sua generosidade nos concedeu aquele sustento nosso e da nossa família. E quando nós pagamos o nosso dízimo, quando nós devolvemos a parte do nosso dízimo, nós estamos exatamente reconhecendo isso. Ele é Deus, meu Senhor Criador. E na sua bondade o meu Criador me deu o meu sustento e o da minha família. E eu, porque tenho fé nesse Deus Todo-Poderoso, eu dou uma parte do meu salário para o sustento dos ministros do altar, para o sustento da igreja. E isso é maravilhosamente reconhecido por Deus e maravilhosamente enriquecida com grandes graças. A própria palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, lá no livro de Malaquias 3:10, traz, além do pedido de pagar o dízimo, uma grande promessa. E eu também gostaria de ler com vocês o que está nas Sagradas Escrituras. Diz assim o texto: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da vossa terra. Pagai integralmente os dízimos, fazei a experiência, diz o Senhor. O Senhor nos convida à fé, porque o dízimo, pagar o dízimo é um ato de fé. Nesses tempos de crise pelo qual nosso país vive, muitos desempregados, muitas pessoas no subemprego, muitas pessoas com as suas rendas extremamente achatadas por toda essa crise que nós vivemos, diante de tudo isso, Deus nos faz um desafio: pagar integralmente os dízimos e provai, e vede se eu não abro os reservatórios do céu muito mais abundantemente do que de forma ordinária. O Senhor Deus nos chama a esse desafio de fé. O dízimo, além de ser um reconhecimento, é um ato de fé, meu irmão, minha irmã, um ato de fé. Não é esmola que você dá à igreja, não. A palavra diz: pagai integralmente os dízimos. Mas o que seria esse integralmente? É os 10%? Bom, a Igreja Católica aqui no Brasil, ela não nos orienta a questão dos 10%. Não é a norma na Igreja no Brasil. A Igreja no Brasil, ela não diz pagai 10% do dízimo. O mandamento da Igreja é pagai o dízimo conforme o costume. Esse é o mandamento. E aqui no Brasil, não há uma legislação sobre a forma de se pagar o dízimo. Não existe. Então, você que paga 10%, você que paga 5%, ou você que paga 1% do seu salário, está agindo de acordo com o mandamento. Agora, é claro que quanto mais generoso você for, muito mais agraciado, muito mais beneficiado com a graça de Deus você vai ser. Não deve você que paga seu dízimo ter aquele pensamento errado. Ah, eu vou dar o dízimo para que Deus me dê uma casa, me dê um carro, me dê um avião, me dê um navio. Nada disso. Pelo amor de Deus. Vamos ser católicos, vamos ser cristãos. Você já está dando em agradecimento por aquilo que Deus já lhe deu. Só que o Senhor Deus, na sua grande bondade e riqueza de misericórdia, Ele aumenta, Ele diz: olha,
vede, pagai o dízimo e vede se eu não acrescentarei muito mais ainda. Então é um ato de fé. Você que está endividado, eu incentivaria você a fazer essa experiência de pagar o dízimo. Estipule uma cota por mês e seja fiel. É R$50? Que seja R$50 todo mês. Todo mês. É R$100? Que seja R$100 todo mês. Estipule de acordo com o que você tem no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Estipule um valor e seja fiel. Senhor, esse é o meu dízimo. E ao dar o seu dízimo, ao devolver o seu dízimo para a igreja, que você possa pegar esse texto de Malaquias 3:10 e ler mais uma vez, rezando esse texto, pedindo para que Deus mande a bênção, principalmente se você está desempregado, se você está vivendo no subemprego, se você está trabalhando sem carteira fechada, para que Deus possa abençoar, para que você possa ter uma vida digna. Nós não pedimos para Deus a riqueza, nós pedimos para Deus para termos uma vida digna. Se você paga os 10%, fique fiel nos 10%, mesmo que em algum mês a sua situação financeira esteja muito apertada. A questão aqui é fidelidade, irmão e irmã. Fidelidade. Porque se você começa a dar R$100, daqui a pouco 50, daqui a pouco 30, daqui a pouco 10, vai chegar uma hora que você não vai dar. E isso não é fidelidade. O dízimo é um ato de fidelidade. Existe uma promessa por trás do dízimo. Quantos e quantos são os testemunhos de homens e mulheres que fizeram esse ato de fé de devolver o seu dízimo e saíram das dívidas, quitaram os seus empréstimos, conseguiram um emprego melhor. Nesse ato de fé, onde Deus diz que vai abrir os reservatórios do céu muito mais abundantemente, nosso coração deve se apegar. É confiar em Deus e fazer aquilo que é um mandamento. Não pagar o dízimo é um pecado grave. Por quê? Porque é um dos mandamentos da igreja. Pagai o dízimo conforme o costume. Então, se você não está pagando o seu dízimo, vá confessar. Peça a Deus perdão. E seja fiel àquilo que é o mandamento da igreja. Pagai o dízimo conforme o costume. Faça a experiência. Faça a experiência e depois coloque aqui no nosso canal o seu comentário, o seu testemunho. Com certeza, o seu testemunho vai ajudar muitas e muitas pessoas a terem o mesmo ato de fé, mesmo diante da grande crise que o nosso país vive. Salve Maria Imaculada!